Guys, how you doing? Bem-vindo a essa aula. Hoje a gente vai aprender como falar inglês de uma forma rápida e efetiva, com uma metodologia bem diferente do que vocês já viram por aí, o que eu chamo de o diferente. Eu vou começar aqui apresentando, então, a minha tela, para vocês seguirem o passo a passo. Leaving Zero Behind, o curso. Resultados rápidos em inglês. É possível? Vou deixar essa pergunta aí e vou respondendo no decorrer da aula. Para quem é, né, o Leaving Zero Behind o curso? É para quem nunca estudou inglês, para quem está no zero, para quem se considera no zero, ou já estudou inglês, mas ainda se acha no zero, quem procura um método diferente dos tradicionais. Para quem que não é. Para quem tem um bom conhecimento em inglês, seja nível básico, intermediário, avançado, para quem já fala bem e para quem está em busca de um milagre. Eu sempre falo isso, a teacher não é a santa milagrosa, tá? Aqui existe método, passo a passo, estratégia. Was great, so I'm so happy. I don't know, I have no word to explain how I am happy. So many thanks. This is our team working. Essa é a Thay, minha aluna, que ficou muito famosa no Instagram, porque ela apresentou resultados rápidos e expressivos. Em 2 meses, ela já estava lá tendo reuniões com americanos, falando tudo confiante. Teve lá o happy hour com os amigos, colegas americanos. Se sentiu super bem com o inglês dela. E o checkmate foi depois de 3 aulas de aula, ela já estava fazendo as apresentações em inglês e super feliz da vida. Fora a Thay, tem outros alunos também que conseguiram os resultados bem expressivos. Tem a Sheila, a Andressa, a Jess. A minha jornada do inglês foi bem longa, não foi fácil chegar até aqui, não foi milagre, não é propaganda, não é, sei lá, magia. Para a gente chegar até um certo ponto, a gente precisa percorrer um certo caminho. E o meu foi muito longo para chegar até aqui, para descobrir o que eu sei hoje. Eu levei 8 anos dentro de escolas tradicionais, não falava nada em inglês, fui perceber que eu não falava nada na Califórnia, né? Aquele baque que eu levei. Como assim? 8 anos em escola, não falava inglês. Comecei a achar que o problema sou eu, fiquei frustrada. Eu não era a pessoa, ai, tenho um dom. Não, pelo contrário, eu achava que eu era a pessoa assim, que inglês não era para mim. Simplesmente isso. E hoje eu sou professora. E aí o meu ultimato foi quando eu joguei tudo para cima, trabalhei bastante para morar fora. Acreditava, que nem muitos brasileiros ainda acreditam, que morar fora, né, teria a solução dos problemas, mas não é. Tem muitas pessoas que moram fora e não falam inglês. Vi, conheci e tenho alunos que moram fora também e ainda não falam inglês. Então, achar que morar fora é a solução dos problemas é também achar que tem uma fórmula mágica lá fora, porque não tem, não existe. E aí, essa foto minha lá na Austrália, essa aqui é logo minha professora. O que foi bem marcante é o tempo que eu consegui fluência. Então, eu apliquei várias estratégias diferentes do que eu fazia antes e deu certo. Em 3 meses eu consegui fluência. Aí tive meu certificado, tirei meus certificados lá de inglês, intermediário, avançado. E aí veio, né, a ideia de um professor escocês para me tornar professora de inglês. Fiz, então, o curso de formação de professores na própria Austrália. Esse professor, eu acho que, sabe os anjos da guarda que aparecem na sua vida? Que falam, olha, é esse caminho que você precisa ir, né? Eu acredito muito que foi esse um dos anjos, porque eu lembro as palavras dele, né? Era assim,
Eu não sei porquê, mas eu acho que você deveria fazer esse curso. Acho que você tem alguma coisa. E eu fiz. E foi a melhor decisão da minha vida. E amo o que eu faço. Beleza, mas quais foram os piores erros da vida, né, que eu cometi e que eu vejo muitas pessoas cometendo ao estudar inglês? Primeiro, foco exacerbado em gramática. Eu era super boa em gramática, a gramática era top, mas falar que é bom, nada. Tradução. Dentro de escolas é muito passados, né, as traduções. Tem vários motivos para isso, mas eu descobri com o tempo que atrapalhava muito a fluência, né, e causava muitos traves, né, para entender a língua. Decorar livros, listas de verbos ou palavras fora de contexto, sabe? Aquelas listas que você pega, aprenda tantas palavras em tanto tempo, achando que isso vai levar a lugar nenhum, mas não leva à comunicação. Seguir livros sem aplicabilidade real, muitos livros, né, que te mostram um inglês bonitinho, um inglês que não é aplicado na vida real. E aí, o que então a gente tem que fazer para, né, ter esses resultados expressivos rapidamente? Primeira coisa, imersão. Tudo em inglês. Não traduza. Inglês no dia a dia, inglês em tudo, configuração do celular. Eu adoro assistir filmes em inglês. Não tem nada de português, não tem legenda em português. Não existe o português quando você está imerso no inglês, tá? Então, esse é o primeiro pilar da fluência. A gente aqui vai ver 3 pilares. O primeiro, a imersão. O segundo, a constância todos os dias. A gente não tá imerso, então isso quer dizer todos os dias. E eu tenho que sentar para estudar, assim, todos os dias, tá? De 20 minutos a 1 hora para cima, o que for, entregue o seu estudo diário, tá? 20 minutos. É possível ter um avanço de 20 minutos? Sim, desde que seja diários. E cumprir o Weekly Study Plan, né? Meus alunos têm acesso ao cronograma de estudo, eles sabem o que fazer dia após dia. Tudo que eles precisam fazer é executar, nem precisa pensar na atividade que vai fazer. Eu já faço isso para ele. Então, tudo que tem que fazer é fazer, botar a mão na massa. E a prática do speaking, né? Praticar a fala, assim, desde o comecinho. Muitas dessas escolas eu não tinha incentivo para praticar fala, e quando praticava eu não era monitorada. Então, para mim era pouco estímulo e pouco feedback. A fala, ela tem que ser colocada como um treino também, tá? E 2 a 3 vezes na semana, junto com as outras habilidades. O contexto. Sim, foram mais de 11 anos para chegar nessa palavra aqui, ó. Essa é a palavra-chave do nosso estudo. Tudo que a gente for pensar vai ter que ser pautado no contexto. Tudo que a gente for aprender. Por que o contexto? Porque ele dá a nossa aplicabilidade no mundo real. O que é o danado contexto? Estou no restaurante. Como me comunicar num restaurante? Preciso falar sobre o tempo. O tempo é o contexto. Como comunicar sobre o tempo. Notícias, como falar de notícias em inglês. Outro contexto. Então, a gente não vai se pautar pela gramática. Hoje eu preciso aprender o present simple. Qual a aplicabilidade do present simple? A gente vai se pautar pelos contextos. Então, é um outro olhar, não é um olhar sobre a gramática, mas um olhar sobre a aplicação da vida real. Como é que eu vou aplicar aquilo? Tá? É a parte prática mesmo do inglês, é já colocar ele para a prática, tá? E aí, o curso, ele vai iniciar dia 16 de março, que é o Leaving Zero Behind. Serão
20 horas de aula, 5 meses de aula, todas as quintas às 7h30, 1 hora de aula, e minhas turmas são pequenas, tá? Eu gosto de trabalhar com poucas pessoas, onde eu consigo dar um acompanhamento maior. Isso é muito precioso. Então, você não vai ver na minha sala de aula 100 pessoas, mas você vai ver 5, 6, até no máximo estourando 10. Se estoura, eu já faço outro horário, outra turma, tá? Turma pequena, exclusividade para um maior acompanhamento. Um acompanhamento de um professor é um ouro, é uma oportunidade muito importante. Muito importante esse acompanhamento, tá? Então, eu ofereço também nas minhas turmas. E aí, aqui eu coloquei todas as aulas, né? Que são as 20 horas, 20 aulas aqui. Só pausar esse vídeo e ler bonitinho o que você vai aprender. Como bônus, todas as aulas são gravadas para você assistir depois. Isso é super importante, a repetição. O grupo vai ter acesso a um grupo exclusivo, um grupo só nosso, onde a gente vai trocar figurinhas, ideias, dúvidas e atividades. E tem os cronogramas de estudo que eu disponibilizo todo final de aula. Como extra, você recebe a Biblioteca dos Bazingas, como acesso por 6 meses a R$2. Então, esse é um bônus, 6 meses. Se você quiser, 6 meses a R$2. Ninguém tem acesso a esse valor. Somente quem é bazinga, somente quem é aluno. Consultoria de inglês de 1 hora. Esse daqui é só para os 5 primeiros. Então, se você está vendo esse vídeo agora, corre lá e já compra para garantir essa consultoria de inglês comigo, no particular, eu e você. Essa consultoria é muito bacana, muito bacana. A gente faz um mapeado de quem é você, das suas habilidades, e vamos levantar o que você precisa trabalhar durante 6 meses. E a Masterclass ao vivo comigo, pelo Zoom, como manter uma conversa, né? Como manter um diálogo. O valor. O meu valor da minha aula particular é de 110 a R$120. O curso, ele é 65 a hora. Então, ele tem aí por volta de 50% de diferença da minha hora particular. 20 horas, que seriam as 20 horas do curso, é 1.297. Então, a gente pega aqueles 20 multiplicado por 65, dá isso daqui. No meu particular, é esse valor. Então, você consegue observar que em torno de 50% aí de diferença, tá? E aí, 5 meses de aula fica aí em média de 283 por mês, tá? E é claro que você pode ainda parcelar em mais vezes, em até 12 vezes. Então, o importante, gente, é fazer, né? A gente fornece as condições que sejam favoráveis, mas o importante é fazer e cumprir essas aulas. As regras, somente em inglês, tudo em inglês. Mesmo do zero, a gente vai partir do ponto que eu não falo português. A gente vai aprender a se comunicar, a se expressar em inglês. A gente aprende inglês com inglês. Eu não falei que era uma metodologia diferente do que você já viu por aí? R. Tá tudo bem em errar. O erro é o que faz a gente aprender. Não existe ninguém que não erre ao falar inglês. Não existe ninguém que não erre ao falar português. O erro faz parte da gente. Bom? E eu tô aqui para te mostrar isso. Para te mostrar o caminho e para te mostrar os acertos, para onde que você tem que ir. Não atrasar, para não prejudicar a dinâmica da aula. Não faltar uma aula uma vez a semana, ela é o suficiente por conta de todo o cronograma de estudo que eu passo para os alunos para ser executado. Faltou? Corre lá e veja a aula. Não fique sem ver a aula.
segue e acompanha meu Instagram. Eu não consigo passar tudo pelas aulas. Então, muita coisa eu passo no Instagram. Então, fica ligado lá. E você tem um acesso das aulas pela Eduz. Então, tudo aqui, a plataforma que vai hospedar o curso, que você vai fazer o pagamento e tal, é da Eduz. Então, assim que você faz o pagamento, você já tem acesso a essa plataforma. Eu espero vê-lo em breve, vê-lo do outro lado e participar da sua jornada. Ela não é difícil, ela é estratégica. See you there.